Eu queria primeiro agradecer ao AB o convite, na pessoa do seu presidente, Fabrício Matos, também na pessoa do seu secretário adjunto, Adriano Cardoso, que se faz presente nessa plateia. Queria dizer que essa mesa é uma mesa que homenageia o dia de ontem, porque a maioria da composição é feminina, e isso não é uma trivialidade nas mesas da Ordem dos Advogados do Brasil, que me deixa assaz satisfeito de ver também o desempenho das ilustres professoras que me antecederam. Na verdade, eu passei um título de palestra para a OAB, e o título era Direito Administrativo no Divã. Depois, eu resolvi trocar a minha palestra e fiz uma palestra de nome Crise e Contratações Públicas. Mas, diante da exposição da professora Cristiana Fortini, que já tratou da crise das contratações públicas e do futuro das contratações públicas, eu vou retornar meu tema original e vou falar sobre direito administrativo no divã. Vou voltar para o divã. Muito bem. Talvez minha palestra seja uma palestra mais de instigação, mais de um pensamento para a construção de um direito administrativo adequado às relações sociais no Brasil. E vou tratar, talvez, do que chamei de direito administrativo no divã, porque, fazendo uma regressão no tempo, trato e tratarei da discussão sobre as bases em que se edificou o direito administrativo no Brasil, que, na verdade, é uma herança do direito administrativo francês, que se edificou sobre alguns paradigmas. E é necessário, hoje, no Brasil, verificarmos se esses paradigmas continuam, efetivamente, a sustentar o direito administrativo brasileiro. Os teóricos de direito administrativo, sobretudo os autores estrangeiros, posso citar, por exemplo, Rafael Entrena Cuesta, um autor espanhol, dizem que o direito administrativo mundial se edifica em dois pilares. O primeiro deles, o princípio da legalidade, ou seja, à medida em que a administração conhece limites ao exercício da sua atividade, esses limites são impostos justamente pelo princípio da legalidade. E o segundo princípio é o princípio da separação dos poderes, ou seja, justamente a possibilidade de um poder exercer sobre o outro a atividade controladora, tendo como base o princípio da legalidade. Essas duas premissas, esses dois paradigmas, esses dois pilares sustentam a construção do direito administrativo mundial. Houve uma discussão no passado sobre se existia, por exemplo, nos países de common law, o direito administrativo, mas isso está superado. E do direito administrativo mundial se edifica sobre esses dois panoramas. Princípio da legalidade e separação dos poderes. Outro dogma sobre o qual se edificou a administração pública é a chamada administração pública centralizada. Por que isso? Porque o direito administrativo se impõe, na verdade, no bonapartismo na França, com o início da atuação do chamado Conselho de Estado francês, que tinha como base exatamente uma administração piramidal e centralizada. Então, o direito administrativo se construiu baseado nessa ideia de que a administração é necessariamente uma pirâmide e que ela é centralizada. O quarto panorama sobre o qual se edifica o direito administrativo mundial é a ideia de regime jurídico administrativo. Ou seja, existe um regime jurídico especial da administração pública que o faz destoar do direito comum, estabelecendo, portanto, uma relação de desequilíbrio entre o particular ou o cidadão e a administração pública, que, por ser tutora, em tese, do direito dos interesses coletivos, deve ter uma proeminência na relação. E daí se justificam diversos institutos que são construídos com a posição de proeminência da administração, a exemplo da desapropriação, o mais radical deles,
que garantem a possibilidade de interferência da administração pública nos direitos e garantias individuais. Junto com isso, com essas ideias todas, nós temos duas premissas que acabam por determinar a forma por excelência de atuação da administração pública clássica. O ato administrativo. O ato administrativo unilateral como sendo uma declaração de vontade do Estado que se revela imediatamente impondo obrigações aos seus destinatários, independentemente de sua concordância. E daí eu estou falando dos atributos do ato administrativo, a unilateralidade, de um lado, e a chamada presunção de legalidade do outro. Por quê? Porque a ideia de presunção de legalidade decorre justamente da noção de respeito ao princípio da legalidade. Pois bem, dentro desse panorama que acabo de apresentar, é necessário verificar se hoje nós lidamos exatamente com esses panoramas no mundo real, ou se, de lá para cá, houve tamanha mutação que é necessário repensarmos a própria estrutura do direito administrativo brasileiro. Por exemplo, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade sempre foi uma ideia de previsibilidade, sempre transmitiu uma ideia de previsibilidade da atuação, de ciência e consciência dos limites da atuação do administrador público. E a clássica lição, na administração pública só é possível fazer o que a lei autoriza. Isso nunca foi verdade. A administração pública sempre atuou com liberdade dentro da lei e sempre atuou necessariamente, em alguns casos, até mesmo à margem da lei para resolver os problemas do cotidiano. Não é à toa, por exemplo, que a própria codificação do direito apresentou posteriormente a necessidade de, por exemplo, estabelecer válvulas de segurança ou válvulas de escape, que vieram, por exemplo, a reboque da lei de introdução ao Código Civil, hoje lei de introdução às normas, como os costumes, como a equidade, como os princípios gerais do direito. E depois, esses princípios, no constitucionalismo do século XX, terminam por tomar uma dimensão diferente. A também se aplicar à administração pública, é só ler um manual que você vai ter um capítulo inteiro sobre princípios. E aí, o administrador público teve que se sentir vinculado não mais apenas ao princípio da legalidade, mas também a outras dimensões principiológicas, justamente para poder resolver os problemas do cotidiano, dando solução à finalidade para a qual a administração pública foi criada. O problema é que nós não conseguimos superar ainda a ideia que a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, mesmo quando nós trabalhamos com a ideia de princípios. Por quê? Porque os teóricos de princípios trabalham numa dimensão de que é possível haver conflito entre princípios, é possível haver conflito entre regras e princípios, e não necessariamente que o princípio funciona apenas como uma amálgama a mais dentro do princípio da legalidade. Dou exemplo. Um município pequeno tem um cargo de médico, e o cargo de médico é efetivo. Ele tem que fazer concurso público para prover o cargo de médico. Dispõe o artigo 37(11) da Constituição que o teto remuneratório nos municípios é a remuneração em espécie do prefeito. O prefeito ganha R$ 4.900. O município faz um concurso público para médico para ganhar R$ 4.900 por 40 horas semanais. Quantas pessoas aparecem para fazer o concurso? Nenhuma. E aí, o procurador jurídico da prefeitura é consultado. Estou dizendo que o Tião, que foi procurador de Montes Claros, é consultado. E ele diz: prefeito, eu resolvi o problema. Nós vamos mandar uma lei para a Câmara Municipal, baixar a carga horária de 40 para 20 horas semanais e vamos fazer outro concurso. Assim foi feito. Quantos médicos apareceram para fazer o concurso? Nenhum. E aí é necessário resolver o problema. O município tem médico e resolve os problemas, e a finalidade para a qual a administração pública atua, ou ela cumpre o princípio da legalidade. E aí
dando aula, Maria Fernanda, no mestrado, um aluno meu disse assim: professor, é fácil resolver esse problema, é só pagar metade por dentro e metade por fora. Pois bem, nós estamos diante, tipicamente, de um caso de conflito entre regra e princípio. O princípio da eficiência, o princípio da continuidade administrativa e o direito fundamental à saúde num polo, e o princípio da legalidade, que limita a remuneração do médico naquele município, a remuneração em espécie do prefeito. E aí, buscou-se resolver o problema com um parecer jurídico, o parecer jurídico foi dado. E o parecerista disse: nesse caso específico, o princípio tem que prevalecer sobre a regra. Nós estamos diante de uma hipótese tratada, por exemplo, por Neil McCormick, nos Estados Unidos, de derrotabilidade da regra pelo princípio. E aí o prefeito banca, coloca o médico ganhando mais do que ele e toma uma ação de improbidade. O médico, o parecerista e o prefeito. Ou seja, continuamos nós com a cabeça, embora falemos de princípios e de regulamentação ou de regulação da vida da sociedade por regras e princípios, com a cabeça do século XIX, quando foi instituído formalmente, ou quando avançou propriamente, o direito administrativo mundial. Segundo ponto, separação de poderes. Por que o princípio da separação de poderes era importante? Porque ele estabelecia limites ao exercício da atividade administrativa. Pelo legislador, porque no século XIX, a ideia de proeminência da legislação sobre os atos da administração e da jurisdição. Todavia, com o crescimento da administração pública à vida no século XX, não é mais possível pretender que o legislador consiga aprisionar todos os movimentos da vida dentro do arcabouço da legalidade. E, consequentemente, o fenômeno do executivo legislador se proliferou por diversos países do mundo. Acontece que o século XXI é diferente. O que se assiste hoje é a proeminência do poder judiciário. Quem fixa hoje o conteúdo e as orientações das leis nesse país não é mais o administrador, não é mais o legislador, é o poder judiciário. É natural e era natural que houvesse uma imbricação entre os sistemas jurídicos mundiais, o sistema romanista de um lado e o sistema do common law de outro. Era natural, isso aconteceu em outros países. Uma aproximação dos sistemas, de modo a que as fontes do direito fossem imbricadas uma na outra, a jurisprudência de um lado e a lei de outro. Mas nesse país, não. Lei não vale mais como fonte primordial do direito. Defende-se que a legislação é democrática, e é, porque nós elegemos os nossos representantes. Mas quem dá a interpretação do direito é o poder judiciário. Então nós vivemos um mundo hoje, no país, de insegurança jurídica. Porque a lei sai, ela às vezes tem a intenção deliberada de mudar uma realidade fática. E isso não adianta porque existem modas e modismos para fazer o que eu denomino de interpretação vintage. Busca-se a lei antiga, repagina-se a interpretação e aplica-se ao presente. Isso gera insegurança jurídica. Como se o legislador democrático não fosse democrático. E que, na verdade, teríamos nós de voltar aos tempos de Platão para vivermos diante da república dos sábios, os magistrados. A administração centralizada é o terceiro ponto. Isso não existe mais. A administração pública hoje está realizada em diversos outros domínios diferentes do Estado, como, por exemplo, pelas entidades do terceiro setor, que, por falta de pernas e de dinheiro do Estado,
se arvoram a condição de prestar atividades públicas com auxílio estatal, elas são privadas. Os conselhos profissionais, eles não pertencem à administração pública, embora sejam autarquias. Não se há de aplicar a eles o mesmo regime jurídico que se aplica às entidades da administração pública. As parcerias público-privadas ou as contratações privadas colocam particulares a todo momento a prestar atividades administrativas. Concessões, permissões, parcerias público-privadas, contratações administrativas, terceirizações. Não adianta ficar com um romance, desculpem, mas ainda achando que a administração pública tem que prover todas as suas atividades por intermédio do Estado, inchando a folha de pagamento do Estado, sem condições de investimento pela quantidade de despesa que se gasta. É necessário verificar que o cumprimento da finalidade da administração está no envolvimento dela com atores privados. Como consequência desse processo, o quarto, o regime jurídico administrativo, é necessário ver que o regime jurídico administrativo Luciano, típico... só um minutinho, que registrar a presença do presidente Antônio Fabrício, convidá-lo para constituir a mesa. Obrigado. Com essa mudança do foco, desculpe, presidente, da administração pública centralizada, necessariamente realizada por órgãos e entidades de direito público, isso já não corresponde mais à realidade. E, portanto, o direito administrativo tem que trabalhar com a imbricação do direito público com o direito privado. Ou seja, o regime jurídico da administração não é mais puro, é um regime jurídico híbrido. Aliás, nunca foi puro. Se ver, por exemplo, a antiga Lei 8666, no artigo 54, já estabelecia o regime jurídico dos contratos, é o regime jurídico desta lei, aplicando-se supletivamente as disposições de direito privado e os princípios da teoria geral do direito. Por quê? Porque o regime jurídico dos contratos sempre foi híbrido, mesclando, portanto, atributos de direito público com atributos de direito privado. E com a intensificação do processo de descentralização da atividade administrativa, mais ainda, porque não há de se pretender que a administração direta aplique a mesma regra de uma entidade que recebeu recursos públicos para cumprir uma finalidade administrativa. Eles são ontologicamente diferentes. O ato administrativo foi sempre visto como uma forma de atuação precípua da administração. Basta ver os manuais de direito administrativo brasileiro, que dedicam o maior espaço das suas páginas ao ato administrativo, sua morfologia, sua forma, seus atributos, seus requisitos. A administração hoje age necessariamente por procedimentos e atos administrativos ainda unilaterais e atos bilaterais. O fenômeno da procedimentalização do direito é uma decorrência necessária da mudança de foco da administração pública, que deixa de ser uma administração pública autoritária, que não tem que dar confiança para o cidadão, e passa a ser uma administração pública dialógica, que necessariamente conversa com o cidadão e tem que prestar contas das suas atividades. E isso se faz distensionando o ato administrativo e demonstrando a sua construção por intermédio do procedimento. Então, a procedimentalização da administração pública ela não é gratuita. Ela cumpre a finalidade e o dever de publicidade e transparência que a administração pública está obrigada a seguir. Há um autor português, Vasco Manuel da Silva, que foi um marco de trabalho de pós-doutorado que fiz, marco teórico, em que ele diz, o título do livro dele é Em Busca do Ato Administrativo Perdido. Por quê? Porque justamente a administração, o que interessa não é o ato final apenas, interessa são relações jurídicas que precedem o ato administrativo e que foram construídas dialogicamente dentro do procedimento.
Então não é mais possível trabalhar a lógica do ato administrativo apenas no aspecto morfológico. É necessário trabalhar com a substância da criação do próprio ato administrativo por intermédio do procedimento. Por quê? Porque se estabelecem ali relações jurídicas de todas as ordens, relações jurídicas entre a administração e o cidadão, relações jurídicas entre a administração e a sociedade. Por quê? Porque ali trabalham com direitos individuais, direitos difusos, direitos coletivos, direitos transindividuais. Então não é mais possível centrar o pensamento da administração pública apenas no ato administrativo. Ali existem relações jurídicas substanciais que levam à edição do ato, que é apenas o momento final, a fotografia final do procedimento e da construção das relações jurídicas durante seu curso. Além disso, o que se assiste em diversas searas do direito administrativo, e particularmente sou adepto dessa ideia desde 2003, quando escrevi o meu trabalho de doutoramento, a ideia de consenso, trabalhada aqui por Maria Fernanda, que rompe a essência da unilateralidade do ato administrativo. A ideia de consenso é a ideia de diálogo, de construção dialogada, de solução de conflito mediante concessões recíprocas, para usar o termo de transação do Código Civil. A Constituição brasileira fomenta esse tipo de atividade no preâmbulo dela, quando diz que o Brasil é um Estado comprometido na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Ou no artigo 4º, inciso 7º, como princípio da ordem internacional, que o Brasil tem como pacto solucionar externamente as suas pendengas por intermédio de solução pacífica dos conflitos. Como é que o Brasil atua no plano internacional pela solução pacífica dos conflitos e internamente apenas pela solução litigiosa dos conflitos? É necessário evoluir e buscar, por exemplo, ideias de consensualidade para resolver os problemas da administração pública e não para criar mais. Ah, mas esse aspecto é um aspecto que traz alguma realidade de pragmatismo. Traz. A administração pública é pragmática. Ela tem que cumprir finalidade. Não se cumpre finalidade sem pragmatismo. E, portanto, é necessário, por vezes, construir dialogicamente consensos para a solução dos conflitos, seja entre a administração e o cidadão, seja entre a administração e os órgãos controladores. E chego, então, no último ponto da minha exposição sobre a presunção de legalidade do ato administrativo. A crise institucional brasileira acabou com a presunção de legalidade do ato administrativo. O ato administrativo hoje, quando é praticado, seja ele precedido do procedimento ou não, há sobre ele uma desconfiança. Por quê? Porque o sentimento que a sociedade tem é de morte ao administrador público. Luciano, só um minutinho, que eu quero agradecer a presença do Dr. Antônio Fabrício, presidente aqui da Ordem, porque ele vai ter que participar dos outros painéis e veio só nos prestigiar. Obrigado. Obrigada, viu, presidente? Muito obrigado. Bom, desculpa interromper. Voltando. O momento que vivemos é de morte ao administrador público. O ato do administrador público é ipso facto, sem presunção de legalidade. Por quê? Porque o órgão de controle desconfia do administrador público e, consequentemente, formula uma jurisprudência reativa às atividades da administração, castra a criatividade, inibe as novas soluções e não resolve os problemas do cotidiano. Tudo é improbidade administrativa, como disse aqui Maria Fernanda. O STJ conseguiu criar uma jurisprudência reativa à administração, criou um sistema de presunções, dando em ré ipsa
dolo in re ipsa. Tudo questões que lidam com presunção. Por quê? Vocês vão me perguntar. E eu vou dizer. Ela disse ali comigo que é o fim, mas eu vou terminar. Por quê? Porque o STJ formulou a jurisprudência dele, dizendo que o enquadramento das condutas de improbidade no artigo 11 da lei dependia de dolo. Como não se conseguia comprovar, e as do 10 de dolo ou culpa, porque as do 10 exigem dano ao erário, ao passo que a do 11 exige apenas lesão a princípio. O enquadramento na lesão a princípio ficou difícil. Por que ele ficou difícil? Porque tinha que se comprovar o dolo. E quando houvesse lesão ao erário, não. Aí poderia ser culpa, na verdade, dolo, e a jurisprudência do STJ dizia culpa grave. Pois bem, criou-se a presunção de dano. O dano in re ipsa. Para quê? Para não enquadrar-se a conduta no artigo 11 e ter que provar dolo, podendo, então, enquadrar-se no artigo 10, onde há dano, e o dano é presumido, para ter que se condenar apenas baseado em culpa. Eu fiz publicar um artigo na enciclopédia da PUC, que está disponível na internet, sobre dano, improbidade e dano ao erário. Demonstrei lá que os precedentes do STJ que criaram essas teses não eram de improbidade administrativa, mas foram citados no voto como tal. Eram precedentes decorrentes de ação popular, onde há dispositivo legal a estabelecer a presunção de dano. Até porque a ação popular é uma ação de reparação, ela não é uma ação de cariz punitivo, diferentemente da improbidade, que é uma ação de cariz sancionatório. Qual o reflexo disso? Os bons não querem mais ser administradores públicos. Quem é administrador público hoje, na dúvida, não decide. Cria uma letargia administrativa. O parecerista, nem com salvo melhor juízo, assina seu parecer. Por quê? Porque recebe a ação de improbidade e é colocado no polo passivo. O advogado. É necessário reagir. O direito administrativo do passado já não existe mais. E é necessário verificarmos que a construção de um novo direito administrativo passa pela reavaliação do princípio da legalidade, do princípio da separação dos poderes, da unilateralidade da atuação da administração pública, da presunção de legalidade do ato administrativo, porque ela confia no administrador, e isso não existe mais, para tentar mudar um estado de fatos que parte de um pressuposto. Todo mundo é corrupto, até prova em contrário. Muito obrigado.